Irmãos, o que vou compartilhar agora talvez mexa com o seu coração de uma forma que você não espera. Imagine comigo por um instante um grupo de pessoas comuns, pais e mães de família, idosos, jovens, todos reunidos em um aeroporto simples, não para uma viagem qualquer, mas para um dos momentos mais sagrados de suas vidas. Eles estão prestes a embarcar para a peregrinação a Meca, o Hajj, um dos 5 pilares da fé para os muçulmanos. Muitos desses peregrinos economizaram durante décadas, abriram mão de prazeres e sonhos. Tudo para viver esse encontro com o sagrado. O que se vê ali não é só gente com malas e passaportes. É um povo com o coração cheio de fé, vestindo roupas brancas e murmurando orações em meio às lágrimas de emoção. O ambiente no aeroporto de Sanaa, no Iêmen, naquela manhã, estava carregado de expectativa e reverência. O som que predominava era o da oração. Pessoas se despedindo dos familiares com abraços demorados, olhos voltados para o céu, mãos postas em súplica. Era um daqueles momentos em que a paz parece tocar o chão, o tipo de atmosfera que nos faz lembrar do que é mais puro na humanidade, a busca por Deus. E de repente, uma explosão, um som estrondoso corta o ar como uma lâmina. Fumaça preta se levanta do que, até segundos antes, era um avião pronto para a decolagem. Gritos de desespero rompem a paz que reinava. Os peregrinos que estavam prontos para embarcar agora correm em meio aos destroços, tentando sobreviver. Aquele instante sagrado foi manchado com sangue, poeira e medo. Irmãos, eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade. Uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Uma explosão no meio da oração. Uma cena que para qualquer ser humano de fé é quase insuportável de imaginar. O ataque, segundo fontes internacionais, foi promovido por forças militares israelenses que alegaram estar mirando alvos de milícias armadas. Mas na prática, o que se viu foi a destruição de um avião civil. O último da Yemenia Airways que ainda estava em operação, carregando não combatentes, mas peregrinos. Homens e mulheres que não portavam armas, apenas malas e corações preparados para um encontro com Deus. Isso nos faz lembrar de situações descritas na Bíblia, quando momentos sagrados eram profanados por interesses humanos. Em 1 Samuel 4, por exemplo, vemos quando os filisteus tomaram a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre o povo. E isso trouxe consequências terríveis, porque há coisas que Deus separa como sagradas. Há momentos em que o céu toca a terra, e quando alguém tenta violar isso, não está apenas ferindo pessoas, está tocando no que é santo. Essa cena no aeroporto é um desses momentos. E não importa qual religião você segue, não importa se você crê de um jeito ou de outro. Quando alguém é atacado no momento em que está orando, em busca de paz, em busca de Deus, o coração de qualquer pessoa justa se abala. Porque essa não é só uma violação física, é uma ferida moral. É o tipo de acontecimento que expõe até onde o ser humano pode chegar quando perde o temor. Não o temor dos homens, mas o temor de Deus. O que mais me impressiona nesse tipo de tragédia é como ela escancara a fragilidade da vida. Aqueles peregrinos estavam ali com seus sonhos, suas expectativas, seus planos. Assim como eu e você. Quantas vezes também nos preparamos para algo importante? Quantas vezes juntamos forças para viver algo que acreditamos ser da parte de Deus? E, de repente, algo externo, fora do nosso controle, interrompe tudo. Talvez você já tenha vivido isso. Uma perda inesperada, uma mudança brusca, um sonho frustrado. E você se perguntou, Senhor, por quê? Justo agora? Mas é aí, meus irmãos, que precisamos olhar além das circunstâncias. Porque mesmo no meio da dor, Deus está presente. A Bíblia diz, em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e salva-os de espírito oprimido. Deus não se ausenta da dor. Ele não ignora o choro. Quando uma lágrima cai na terra por causa de uma injustiça, ela sobe ao céu como clamor. E o nosso Deus ouve. É por isso que, mesmo diante dessa cena tão dura, eu creio que há algo maior acontecendo. Essa explosão no meio da oração não foi só um ataque físico. Foi um grito espiritual. Foi como se o mundo tivesse sido forçado a abrir os olhos. E mais do que isso, foi como se o próprio céu estivesse dizendo: até aqui, amados, nós vivemos tempos em que a fé precisa ser defendida não com armas, mas com compaixão. Não com discursos de ódio, mas com atitudes de paz. Precisamos ser aqueles que se colocam na brecha, que intercedem pelos que sofrem, que não se calam diante da injustiça. Porque quando a oração de um inocente é interrompida por uma explosão, o céu se move. Pode ter certeza disso. E eu quero encerrar essa reflexão te perguntando: como está sua sensibilidade para a dor do próximo? Você ainda se comove com o sofrimento dos outros? Ou já se acostumou a ver tragédias na tela e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Meu irmão, minha irmã, não endureça o coração. Que essa história toque em você como tocou em mim. Que nos lembre que a fé é sagrada e que qualquer tentativa de destruí-la será, mais cedo ou mais tarde, julgada por Deus. E que nós estejamos do lado certo, do lado da compaixão, da justiça e da oração, que não para nem no meio da dor. Irmãos, depois de tudo o que foi vivido naquela manhã trágica no aeroporto de Sanaa, fica impossível não refletir sobre o que foi realmente perdido ali. Porque, veja bem, não foi apenas um avião que se perdeu. Não foram apenas estruturas metálicas que se despedaçaram em meio às chamas. Ali, naquele chão sagrado por onde caminhavam peregrinos em oração, foram esmagadas as esperanças de pessoas que sonharam uma vida inteira com aquele momento. E isso, meus irmãos, dói de uma forma que palavras não alcançam. Pense comigo. Muitos daqueles homens e mulheres que estavam no aeroporto haviam passado anos economizando, cortando despesas, guardando moedinha por moedinha, vendendo bens, recebendo ajuda de familiares. Tudo para viver o sonho de ir a Meca. Para o muçulmano, o Hajj é uma oportunidade única na vida. E muitos ali já estavam em idade avançada, talvez com a saúde fragilizada, sabendo que essa seria sua última chance de realizar o quinto pilar da fé. Eles não estavam embarcando para um passeio turístico. Eles estavam indo se entregar a Deus. E sabe, quando algo assim é interrompido de forma tão brutal, a dor ultrapassa o físico. Ela atinge o espírito. Imagine o sentimento de alguém que, com o coração puro e cheio de fé, vê o sonho sagrado virar fumaça. A expectativa de um encontro com o divino se transforma em trauma. E isso me faz pensar em tantas vezes em que nós também sentimos esse tipo de dor. Pode não ter sido uma explosão literal, mas talvez você já tenha sentido que seus planos, seus projetos e até mesmo seu momento com Deus foram bombardeados por forças que você não conseguia controlar. A Bíblia nos mostra várias histórias de pessoas que tiveram suas esperanças esmagadas. Um exemplo é o de Jó. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, fazia tudo certo e ainda assim perdeu tudo: família, saúde, bens. Jó sentiu na pele o que é ter a vida virada do avesso quando menos se espera. Mas sabe o que é mais bonito? Mesmo em meio ao pó e à dor, Jó declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Isso mostra que a esperança verdadeira não está nas circunstâncias, mas em Deus. E é esse tipo de fé que precisamos cultivar, especialmente quando os nossos sonhos são interrompidos. Voltando à cena do aeroporto, muitos daqueles peregrinos voltaram para casa em silêncio. Não porque estavam conformados, mas porque estavam profundamente feridos. É difícil expressar a dor de um sonho que não se realiza. Você já passou por isso? Já teve algo que planejou por anos e quando parecia que tudo ia dar certo, tudo desabou? Pode ter sido um casamento, uma viagem, um trabalho, um projeto ministerial. E tudo o que restou foi frustração e silêncio. Essas situações nos convidam a refletir sobre o que realmente é esperança.
porque a verdadeira esperança não é apenas um desejo positivo. A verdadeira esperança é aquela que resiste até mesmo quando o pior acontece. Ela não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa esperança é diferente. Ela sustenta, mesmo quando tudo parece perdido. Eu fico imaginando se entre aqueles peregrinos havia alguém que, mesmo depois de tudo, ainda levantou os olhos para o céu e disse: Senhor, eu continuo te buscando. Porque essa é a fé que agrada a Deus. É aquela que permanece mesmo em meio à destruição. Irmãos, o que vimos foi uma tragédia, sim. Mas também vimos um chamado para voltarmos nossos olhos para o que realmente importa. Quantas vezes corremos atrás de tantas coisas, fazemos planos, lutamos por metas e esquecemos do essencial. Essa cena nos lembra que tudo pode ser tirado em um instante, mas o que temos dentro de nós, ninguém pode tirar. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez tenha sido interrompido em um projeto de fé. Talvez esteja olhando para um avião destruído em sua vida e se perguntando se ainda vale a pena acreditar. E eu quero te dizer, com todo o amor, vale sim, porque Deus não perde o controle de nada. Mesmo quando tudo parece fora de lugar, Ele continua sendo Deus. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que você derrama é contada por Ele. E cada sonho frustrado pode se tornar o ponto de partida para algo ainda maior. É por isso que, mesmo em meio a tanta dor, eu acredito que muitos daqueles peregrinos vão se reerguer. E que Deus, em sua infinita misericórdia, há de providenciar outras oportunidades, outras portas. Porque o nosso Deus é especialista em ressuscitar esperanças. Como diz em Isaías 61:3, Ele dá coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja no chão como aqueles que correram em meio aos escombros. Talvez você esteja com o coração em pedaços, achando que tudo acabou. Mas creia, Deus ainda tem planos. Sua história não termina com uma explosão. Ela continua com restauração, cura e recomeço. Porque o nosso Deus é o Deus que transforma o lamento em dança e a dor em testemunho. Irmãos, quando uma explosão acontece bem no meio da oração, quando a fé é atingida de maneira tão direta, uma pergunta inevitavelmente vem à tona. Será que nem a busca por Deus está mais segura neste mundo? É um questionamento profundo, que mexe com a nossa alma. Porque o que aconteceu naquele aeroporto não foi apenas uma ação militar, foi uma agressão ao sagrado, ao momento de rendição mais íntima entre o ser humano e o Criador. Imagine por um instante. Você se prepara durante anos, guarda dinheiro, se despede da família com lágrimas e bênçãos, entra no aeroporto com o coração cheio de gratidão, de reverência, e justo ali, no momento da oração, quando sua alma se volta completamente para Deus, um estrondo abala tudo. Irmãos, há algo profundamente simbólico e doloroso nisso. Foi um momento em que a humanidade tocou num ponto que deveria ser inviolável. Essa dor que grita ao céu não é apenas dos muçulmanos que tiveram sua fé interrompida. É a dor de todos que acreditam em algo maior. Porque seja qual for a religião, todo momento de oração é sagrado. Quando alguém está orando, está abrindo o coração para o alto, buscando socorro, esperança, consolo. E quando nem esse momento é respeitado, quando a violência invade até mesmo esse espaço de intimidade com Deus, então temos que entender, algo muito errado está acontecendo no mundo. A palavra de Deus nos mostra que sempre que o sagrado era desrespeitado, algo se movia nos céus. Em 2 Reis 18, por exemplo, o rei Ezequias enfrentou a ameaça do poderoso exército assírio, liderado por Senaqueribe. Os inimigos não só cercaram Jerusalém, mas zombaram do Deus de Israel, dizendo que nem ele poderia salvá-los. Foi um momento de afronta espiritual. Mas Ezequias subiu ao templo, estendeu a carta da ameaça diante do Senhor e orou. E sabe o que Deus fez? Mandou um anjo que numa só noite destruiu 185.000 inimigos. Porque quando a dor sobe até o céu, Deus age.
A cena no aeroporto nos lembra dessa dor que sobe como clamor. As orações que estavam sendo feitas ali não se perderam. Mesmo em meio ao estrondo da explosão, elas subiram como incenso ao trono de Deus. Porque o Senhor não é indiferente ao sofrimento dos inocentes. Salmos 9:12 diz: Pois ele que exige contas do sangue derramado, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Isso nos dá consolo, nos dá esperança. Deus está vendo, mas essa cena também serve como um alerta, porque quando o mundo começa a tolerar agressões ao sagrado, estamos entrando em um terreno perigoso. Estamos falando de vidas humanas, de corações sinceros, de pessoas que apenas queriam orar, servir e buscar a presença de Deus. E isso me faz pensar no quanto precisamos valorizar a liberdade que temos hoje. Quantas vezes nós, cristãos, temos o privilégio de orar, de ir à igreja, de buscar a Deus, mas deixamos para depois. Achamos que sempre teremos tempo, que nunca nos será tirado. Mas e se um dia for? Aqueles peregrinos não imaginaram que seu momento de oração terminaria em correria e fumaça. Eles estavam confiantes de que fariam sua peregrinação, que viveriam um tempo de renovo, mas foram surpreendidos por uma dor que grita. Uma dor que não é só deles, mas nossa também. Porque sempre que um filho de Deus sofre, todos nós sofremos juntos. Jesus mesmo disse em Mateus 25:40, Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, quando alguém é ferido no momento de fé, quando alguém é impedido de buscar a Deus, é o próprio Senhor que está sendo tocado. E isso deve nos levar a um lugar de reverência, de intercessão, de solidariedade. Essa dor que grita ao céu precisa ecoar também no nosso coração. Não podemos ficar indiferentes. Talvez você pense, mas o que eu posso fazer diante de um conflito tão longe, de uma dor tão distante? E eu te respondo, você pode orar. Você pode se compadecer. Pode usar sua voz para falar de paz. Pode ensinar seus filhos a respeitar a fé do próximo. Pode agradecer mais pela liberdade que ainda tem. E, acima de tudo, pode se posicionar espiritualmente. Porque o mundo precisa de pessoas que não se acostumem com a injustiça, que se levantem como intercessores, como pontes entre a dor dos homens e o socorro de Deus. Porque quando o povo de Deus se levanta em oração, as trevas recuam. Quando a igreja se compadece do sofrimento do outro, o amor de Cristo se torna visível neste mundo quebrado. Irmãos, que essa dor nos ensine a valorizar cada momento de oração, que nos desperte para a urgência de estarmos perto de Deus, porque o mal não escolhe hora para agir, mas Deus também não escolhe hora para intervir. Ele é o nosso refúgio, sempre presente na tribulação. Salmos 46:1. E mesmo quando tudo parece desabar, a nossa oração não é em vão. Meus irmãos, depois daquela manhã marcada pela explosão, a dor se espalhou como uma onda, mas não ficou restrita ao solo iemenita. O mundo inteiro assistiu àquela cena. O aeroporto em chamas, o avião destruído, os peregrinos em prantos, e não conseguiu mais silenciar. A dor vivida ali encontrou eco em corações ao redor do planeta. E, de repente, o que parecia ser só mais um episódio de violência em uma região em conflito, tornou-se um divisor de águas. O mundo reagiu. E não foi uma reação fria ou protocolar. Foi uma reação emocionada, humana, solidária. Líderes religiosos, chefes de Estado, organizações humanitárias e pessoas comuns se levantaram para dizer: isso foi longe demais. Porque, meus irmãos, quando a fé de alguém é atingida, quando inocentes são feridos no momento mais puro de suas vidas, o da busca por Deus, o impacto vai além do noticiário, vai direto à consciência das pessoas. E isso foi o que aconteceu. Países de diferentes continentes começaram a se posicionar. Nações que até então mantinham uma postura neutra, ou até mesmo favorável a Israel, pela primeira vez começaram a expressar preocupação verdadeira. Algumas, inclusive, questionaram de forma firme como justificar um ataque que impede a ida de peregrinos para um ritual sagrado. Essa pergunta ecoou nos corredores diplomáticos e também nas ruas. As manifestações de solidariedade se espalharam por todo o mundo árabe.
mas também em nações europeias, africanas e até mesmo na América Latina. A dor virou uma causa comum. E sabe, isso me fez lembrar da história do bom samaritano. Jesus contou essa parábola para mostrar que nem sempre o socorro vem de quem esperamos. Em Lucas 10, um homem foi ferido e deixado à beira do caminho. Um sacerdote passou, olhou e seguiu em frente. Depois veio um levita e também passou reto. Mas um samaritano, alguém que à época era desprezado pelos judeus, foi quem se compadeceu, cuidou das feridas e levou aquele homem a um lugar seguro. O que Jesus quis ensinar ali? Que a compaixão verdadeira não depende de bandeira, de religião, de nacionalidade. Ela depende do coração. E foi isso que vimos acontecer após o ataque ao aeroporto. Pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar da cidade de Saná, agora oravam pelos peregrinos de lá. Homens e mulheres que vivem do outro lado do mundo passaram a compartilhar mensagens de apoio, a levantar orações, a pressionar seus governantes para que algo fosse feito. E isso é um sinal poderoso de que a dor tem o poder de despertar o que há de mais humano em nós. Mas não parou por aí. Veículos da mídia internacional, que muitas vezes tratam esses conflitos com frieza, começaram a publicar editoriais emocionados. Jornalistas, comentaristas, influenciadores, todos começaram a questionar: até onde vamos aceitar que a guerra ultrapasse os limites do aceitável? E aqui está um ponto importante, irmãos. Existem guerras e disputas em todas as épocas, mas quando a fé de inocentes vira alvo, a linha foi cruzada. E o mundo, ao que tudo indica, percebeu isso. Acredito que estamos vivendo um momento de virada. É como se aquele ataque tivesse exposto algo que estava encoberto há muito tempo. O sofrimento do povo iemenita, por exemplo, vinha sendo ignorado por anos. Conflitos, fome, bombardeios, tudo isso acontecendo em silêncio. Mas agora, com um avião de peregrinos destruído, com imagens de malas queimadas ao lado de tapetes de oração, a empatia foi despertada. O mundo viu e não conseguiu mais desver. E isso tem algo a nos ensinar, porque às vezes Deus permite que certos gritos sejam ouvidos para que algo mude. Quando o sangue de Abel foi derramado por Caim, o Senhor disse: "O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." Gênesis 4:10. Há dores que clamam. Há sofrimentos que não podem mais ser ignorados. E essa tragédia, por mais dolorosa que seja, tem servido como despertador para a consciência coletiva. Alguns governos passaram a rever suas posturas. Algumas universidades suspenderam intercâmbios com instituições ligadas ao conflito. Organizações culturais interromperam colaborações. E tudo isso mostra que a compaixão está viva, que ainda existem corações que não toleram o injusto. E mais do que isso, mostra que a solidariedade é uma força que ultrapassa as divisões políticas e religiosas. Talvez você esteja se perguntando: mas o que eu posso fazer diante de tudo isso? Eu te respondo com todo carinho: você pode ser voz, pode orar, pode ensinar os seus filhos sobre respeito, pode compartilhar essas histórias, para que mais pessoas saibam, e pode, acima de tudo, cultivar um coração compassivo. Porque o mundo não precisa de mais opiniões, precisa de mais amor. Como está escrito em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E foi isso que o mundo começou a fazer, chorar com os que choram. Não sabemos quais serão os desdobramentos diplomáticos disso tudo, mas sabemos de uma coisa: a dor de inocentes tem o poder de unir os bons. E isso é algo que o céu valoriza. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Então, cada vez que você se solidariza com alguém, cada vez que você defende o direito do outro a adorar a Deus em paz, você está se alinhando ao coração do Pai. Meus irmãos, essa dor que ecoou pelo mundo não pode ser em vão. Que ela nos torne mais sensíveis, mais justos, mais compassivos, que ela nos aproxime mais de Deus e mais uns dos outros, e que nunca mais sejamos indiferentes ao sofrimento do próximo. Irmãos, se tem algo que ficou evidente depois dessa tragédia no aeroporto de Sanaa, é que o apoio que parecia inabalável começou a estremecer. Sim, estou falando de governos, instituições e até mesmo populações inteiras
que por muitos anos mantiveram uma postura de apoio firme e incondicional a Israel, mas que, ao verem o que aconteceu com os peregrinos do Iêmen, começaram a questionar, a rever, a repensar suas posições. O que vimos não foi apenas um ataque militar. Foi um ataque a um símbolo. Um avião lotado de fiéis, prestes a cumprir um dos ritos mais sagrados do islamismo, foi reduzido a destroços. Não havia armas naquele voo, nem estratégias de guerra. Havia apenas fé, sonhos. E o que mais chocou o mundo foi perceber que essa tragédia não teve justificativa moral possível. Nenhuma explicação militar, nenhuma alegação de segurança nacional, nenhum argumento geopolítico conseguiu apagar a dor das imagens que circularam. Malas abertas no asfalto, documentos de peregrinação queimados, pessoas de branco correndo entre as chamas. Isso abalou a imagem de invencibilidade e de legitimidade que muitos sempre atribuíram a Israel. E atenção, não estamos falando aqui de crítica à existência de um Estado, mas sim da necessidade de limites e humanidade em qualquer ação militar. Há linhas que não podem ser cruzadas. E quando são, as consequências vêm. Diversos países que antes eram aliados incontestáveis começaram a emitir declarações mais cautelosas. Alguns, que sempre se colocaram ao lado de Israel em fóruns internacionais, agora pedem investigações independentes. Outros suspenderam acordos comerciais e culturais e começaram a reavaliar sua diplomacia no Oriente Médio. Não é exagero dizer que houve um abalo nas estruturas do apoio histórico, e esse abalo começou pela comoção, porque, muitas vezes, o que a política ignora, o povo sente. A opinião pública mundial mudou. As redes sociais se tornaram palco de protestos, de lamentos, de denúncias. Milhões de pessoas que talvez nunca se interessaram por questões do Oriente Médio, agora se levantam dizendo: isso não está certo, e isso tem peso. A pressão da população tem feito parlamentares, ministros, líderes religiosos e organizações internacionais começarem a se posicionar de forma diferente. Algumas universidades cancelaram intercâmbios. Algumas ONGs suspenderam parcerias. E isso tudo mostra que o apoio incondicional já não é mais tão incondicional assim. E sabe o que tudo isso nos ensina? Que Deus é justo. E que mais cedo ou mais tarde a injustiça sempre vem à tona. Há um versículo em Provérbios 21:15 que diz: praticar a justiça é motivo de alegria para os justos, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Quando algo é feito com maldade sem respeito à vida humana, por mais que seja mascarado de estratégia ou defesa, cedo ou tarde, a verdade aparece. E é o que estamos vendo acontecer. A imagem de invencibilidade que muitos construíram ao longo dos anos está agora sendo questionada. Não por ódio, não por ideologia política, mas por consciência. Porque o mundo não está mais disposto a aplaudir toda a ação cega e violenta apenas por lealdade histórica. A dor dos inocentes está abrindo os olhos de muita gente. E isso é algo que, espiritualmente, nos ensina também. Quantas vezes, irmãos, colocamos a nossa confiança em estruturas humanas, em alianças, em partidos, em governos, em líderes, e esquecemos que só Deus é digno de confiança absoluta. Só o reino de Deus é inabalável. Tudo o que é feito pelos homens, cedo ou tarde, mostra suas falhas. Mas Deus permanece fiel. Por isso não devemos nos surpreender quando alianças políticas começam a ruir diante da verdade. O que me chama a atenção também é como Deus usa até mesmo a dor para cumprir seus propósitos. Ele permite que certas situações venham à tona, que máscaras caiam, que imagens sejam expostas, não porque Ele deseja o sofrimento, mas porque Ele quer que a justiça prevaleça. Como diz o Salmo 103:6. O Senhor faz justiça e defende todos os oprimidos. Deus não se cala diante da dor dos que o buscam. E foi isso que vimos naquela pista de decolagem. O clamor dos inocentes abalando estruturas que pareciam inabaláveis. E mais, esse abalo não é apenas político, é espiritual. Porque quando o mundo começa a perceber que nem todos os que falam em nome da segurança estão agindo com justiça, uma nova consciência se levanta. E essa consciência é o início de uma nova era,
Uma era de mais compaixão, de mais vigilância, de mais cobrança por ações éticas. E isso nos desafia como cristãos. Será que também estamos prontos para rever nossas próprias posturas? Será que temos nos calado diante da dor dos outros porque achamos que não é problema nosso? Jesus nos ensinou a nos posicionar ao lado dos que sofrem. Ele não veio para estar com os fortes e poderosos, mas com os fracos, os injustiçados, os desprezados. Quando ele viu o povo sendo explorado no templo, expulsou os cambistas. Quando viu a mulher adúltera sendo apedrejada, levantou a voz por ela. E quando viu Lázaro morto, chorou com a família. O nosso Salvador é compassivo e espera que nós sejamos também. Irmãos, quando vemos o apoio aos poderosos começar a desmoronar por causa da dor dos inocentes, não é apenas um movimento político. É um chamado espiritual. Deus está nos mostrando que a verdadeira força não está na opressão, mas na verdade. Não está no poder bélico, mas no poder da compaixão. E essa é a força que permanece. Meus irmãos, o que vou compartilhar agora é uma das cenas mais dolorosas e simbólicas desse acontecimento tão marcante. Aquelas lágrimas que caíram na pista de decolagem não foram lágrimas comuns. Eram lágrimas de frustração, de medo, de impotência. Eram lágrimas de gente simples, que estava ali apenas para buscar a Deus e que, de repente, se viu envolvida em uma tragédia causada por forças muito maiores, totalmente fora de seu controle. Imagine você chegando ao aeroporto, vestido de branco, pronto para uma das experiências mais espirituais da sua vida. O coração cheio de gratidão, a mente tomada por orações e a alma pronta para se entregar ao Criador. E de repente, um estrondo. Tudo vira fumaça. Você cai no chão, corre para se proteger, escuta gritos, vê chamas e percebe que o avião onde você deveria estar, ou o que estava ao seu lado, virou cinzas. Em segundos, o que era sagrado virou cenário de destruição. É ali, naquele chão quente e coberto de destroços, que muitos se ajoelharam, não mais em adoração, mas em desespero, e choraram. Essas lágrimas são o símbolo mais puro da injustiça que aconteceu, porque ninguém ali estava guerreando, ninguém ali oferecia risco a alguém. Eles só queriam orar, e é por isso que essa imagem tocou o mundo de forma tão profunda, porque quando nem a fé tem lugar para se manifestar em paz, é sinal de que cruzamos um limite perigoso como humanidade. Irmãos, em todas as tradições religiosas, o lugar de oração é sagrado. Na Bíblia, por exemplo, o templo era chamado de casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Jesus, quando viu que o templo havia se tornado um mercado, não ficou indiferente. Ele entrou ali, virou as mesas, expulsou os vendedores e declarou: "Minha casa será chamada casa de oração." Mateus 21:13. Isso mostra que, para Deus, o espaço do encontro com Ele precisa ser respeitado. É um espaço de paz, de consolo, de transformação. Quando isso é atacado, é como se uma afronta direta fosse feita ao próprio Deus. E o que dizer então quando quem sofre não é apenas o espaço, mas a própria pessoa em oração? Aqueles peregrinos, muitos deles idosos, voltaram para casa sem rumo. E sabe o que me corta o coração? É que muitos não terão outra chance. Aquele era o único avião em operação, a única oportunidade, o único momento, e foi perdido. É como se para eles um capítulo da vida tivesse sido arrancado com violência. Mas, meus irmãos, mesmo no meio desse lamento tão profundo, a fé continua viva. Porque a verdadeira fé não depende de um lugar ou de um evento. Ela habita no coração. E por mais que eles não tenham conseguido chegar a Meca, suas orações subiram até o céu ali mesmo, naquele chão marcado por explosões. Porque Deus não precisa de paredes para ouvir. Ele ouve um sussurro em meio ao caos. Ele recebe o clamor mesmo quando o mundo está desabando. Talvez você também já tenha vivido isso. Talvez tenha se preparado para um momento com Deus, um retiro, uma consagração, um culto. E algo aconteceu. Uma tragédia, uma doença, uma crise. E pareceu que sua comunhão com Deus foi interrompida. Mas eu quero te lembrar, nada interrompe a presença de Deus na sua vida. Nada impede que Ele ouça a sua oração. Como diz em Romanos 8:38-39,
Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Essas lágrimas na pista não foram derramadas em vão. Elas regaram uma semente que está florescendo no mundo inteiro. A semente da compaixão, da solidariedade, da indignação com o sofrimento dos inocentes. E mais do que isso, serviram como um grito silencioso que tocou até os corações mais endurecidos. O mundo começou a acordar, a perceber que a fé precisa ser protegida, que os momentos de adoração, seja qual for a religião, devem ser tratados com respeito, que a humanidade precisa reencontrar o seu senso de sagrado. E por isso, neste momento, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Vamos orar juntos. Não importa sua religião, seu histórico, sua cultura. Vamos unir nossos corações em favor daqueles que choram, daqueles que tiveram seus sonhos interrompidos, daqueles que foram impedidos de adorar a Deus em paz. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai de amor e justiça, nós nos colocamos agora diante de Ti, com o coração quebrantado. Olha para cada lágrima que foi derramada naquele chão, para cada clamor interrompido por medo, para cada vida marcada pela dor de um sonho frustrado. Senhor, visita agora os peregrinos que voltaram para casa com o coração despedaçado. Consola os que choram, restaura a esperança dos que perderam tudo. Pedimos também, Pai, que o Senhor toque os corações dos líderes deste mundo, que cessem as guerras, que haja compaixão, que a justiça prevaleça, que todo ataque à fé seja exposto, julgado e corrigido, e que o mundo aprenda a respeitar o sagrado. Senhor, protege todos os que te buscam, em qualquer lugar, que a fé floresça mesmo no deserto. Que a tua paz se espalhe e que a tua luz brilhe nas trevas. Em nome de Jesus clamamos por misericórdia, por justiça e por cura. Amém. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém. Alguém que talvez esteja sem forças para orar. Alguém que precisa lembrar que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Vamos espalhar fé, esperança e amor. Porque quando a oração é interrompida na terra, o céu se move com ainda mais força. Que o nosso Deus nunca deixará de ouvir os que o buscam com sinceridade.